Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia, renovam-se em nós as esperanças de dias melhores para todos nós. Confiamos em Jesus, nosso bom e amado Mestre, e nos desígnios de Deus para com a humanidade da Terra. E guardamos a certeza em nossos corações que é de extremada significação para todos nós estes momentos que atravessamos, que possam gerar reflexões profundas, mobilizar a vontade para que a ação transformadora íntima se faça. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos e nos libertarmos de um passado de desajuste com as leis de Deus. Sentimos a presença confortadora e amiga dos seus tarefeiros, Senhor, estes que se destacaram responsáveis por este Evangelho, e que neste momento nos envolve em vibrações suaves, alentadoras e pacificadas. Assim, Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E as nossas reflexões giram em torno do seguinte pensamento: a quem servimos? E o desprendimento dos bens terrenos é uma reflexão mais profunda do que podemos imaginar. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar: se apraz a Deus, vou-la retirar. Então, essa sabedoria de nós conseguirmos fazer dos bens que nós construímos com os recursos da nossa própria inteligência e sentir que mesmo assim somos meros usufrutuários e que estes bens precisam ser para uma coletividade de espíritos, para que gere o progresso na humanidade da Terra. Quando isso já é pronto no Espírito, o Evangelho diz assim: mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da Terra. Mas como nós não estamos ainda focados nos bens do Espírito, que são os valores morais, nós encerramos a nossa percepção da vida achando que os bens só são estes, os da terra. Mas há outros bens infinitamente mais preciosos, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda, não é? Nós nem queremos dizer aqui de perdas, nós estamos dizendo do bom uso, que é bem diferente da perda, porque a perda vai gerar uma frustração necessária para o nosso amadurecimento. Mas nós estamos falando dos bens terrenos, o quanto são úteis para o nosso progresso, mas que não se encerram por aí. A pergunta é, se nós já descobrimos verdadeiramente que há outros bens mais importantes, infinitamente mais
preciosos que os bens da terra. É uma reflexão. Porque nós podemos responder isso intelectualmente, mas nós vamos responder isso do nosso sentimento, dizendo para nós mesmos, né? Onde está o meu pensamento? Onde demoro o meu pensamento? Para onde eu converjo todas as minhas emoções? É esse o meu interesse real. Todos os dias, o que é que eu foco? Do que me ocupa o pensamento e as minhas ações? É isso que são os valores que eu elegi para viver. Mas o Evangelho está a nos dizer que existem outros valores muito importantes e que nós precisaríamos começar a sentir a beleza de, por exemplo, termos conseguido ao longo de anos uma vida em família harmonizada. Isso é um bem precioso para o espírito. Talvez seja a maior satisfação de um pai de família chegar em sua casa e ver esposa e filhos em harmonia, porque ali é o reduto espiritual mais importante do espírito. Não são os templos religiosos. O reduto mais importante para o espírito fazer as aquisições que ele necessita se inicia no próprio lar, tanto no lar de origem quanto no lar constituído. E muitas vezes nós relegamos isso a uma mera convivência superficial e achamos que isso está em harmonia. E às vezes não passamos de amigos superficialmente nos relacionando. Esse é um dos bens mais preciosos. Outros bens preciosos são os relacionamentos. Os verdadeiros amigos, que podem ser na consanguinidade ou fora, no grupo de convivência. Quem são esses espíritos que eu vou ficar feliz quando amá-los? E isso ser para mim um estado íntimo do reino de Deus. Então, quando isto for prioridade, quando a nossa prioridade, o nosso prazer pessoal for estar com o outro, para trocar com eles o que trouxemos de melhor em nós, e isso nos felicitar, nós estaremos dando uma proporção maior aos bens do espírito. Que através dos bens da terra chegamos lá, porque eles são instrumentos necessários, como o nosso corpo é enquanto encarnados, a nossa casa enquanto encarnados, o nosso trabalho profissional enquanto encarnados, o contexto que vivemos tão somente provisório enquanto encarnados. Mas à medida em que o espírito transita para esse espiritualizar da existência, no que se refere aos seus relacionamentos, esse desapego não precisa ser uma dor, ele é naturalíssimo. Porque é o quanto eu me empenho em outras facetas. Obviamente que não é para descuidar daquilo que lhe foi confiado como um compromisso. Mas quando o foco é beneficiar a todos que estejam comigo, muda radicalmente a importância e o significado que nós damos à nossa vida. Porque o Senhor não ordena abdicar do que se possui, em absoluto. Não é largar tudo de forma irresponsável, porque são talentos que nos foram confiados para serem multiplicados. O Senhor não ordena abdicar do que se possui para se reduzir a uma mendicidade voluntária. Isso é contrário ao Evangelho de Jesus. A mendicância, viver da comiseração pública, é um descompromisso com a evolução. É um ato de irresponsabilidade consigo e com os demais. E tornar-se uma carga para a sociedade. Jamais agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. Vamos dizer que quando a gente abandona compromissos materiais que possam gerar progresso a muitos, diz o Evangelho, é um egoísmo de outro gênero,
porque parece que o egoísta é só aquele que retém os bens. Mas aquele que abandona os bens para não ter compromisso, para não ter dor de cabeça, para não ter preocupação, é uma forma de priorizar o seu prazer pessoal. É uma forma de egoísmo. Olha que interessante essa reflexão que está no Evangelho. Então, isso não é sinônimo de desapego. E assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Porque chega um tempo que a pessoa está tão atormentada pelo possuir, reter, pela avareza, pela sovinice, ela está no tormento tão grande que, não tendo alguém que a oriente verdadeiramente, como o Evangelho faz isso para nós, ela quer o quê? Abandonar tudo, pela culpa de ter passado uma vida até a maturidade, amealhando recursos que não foram usados em benefícios de ninguém. De ninguém. E se alguém perguntar, mas em benefício de quem você está amontoando tesouros? Talvez o álibi seja para os meus filhos, só que não corresponde à verdade. Não corresponde. E temos dito que o espírito que retém, ele é retraído para segurar não só os bens terrenos, mas para segurar, controlar aquela chamada, entre mil aspas, fortuna. Ele é um espírito que a afetividade, o Evangelho diz para nós, está comprometida. Porque não flui, né? Eu conheço muitos filhos que ficam esperando um dia receber a fortuna dos seus pais. E o que fizeram para eles próprios? Nada. Ficamos aguardando um tempo para usufruir bens materiais. Isso tem estudos sobre isso na humanidade. Estamos aguardando receber para usufruir bens materiais. Então, o espírito é o mesmo que vive na mendicância. Olha que interessante. O espírito que aguarda a abastança que vem do outro, que ele não conseguiu pelos seus méritos pessoais, também é mendicância. Também é usufruir do bem do outro. Então, a gente vê muitas situações assim, né? E por isso, para a gente poder completar esse pensamento, é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la, em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que se pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna quando Deus vô-la dá, e renunciar ao benefício do bem que se pode fazer em administrando-a com sabedoria. O compromisso, né, dos bens da terra são para espíritos que estão mais amadurecidos para que aquilo seja um progresso social da humanidade, que gere educação, né, principalmente educação, que gere empregos para que o espírito, na fase que nós estamos, adquira o valor do trabalho, né? Enfim, que desenvolva a tecnologia, porque a tecnologia da Terra, ela é mera réplica imperfeita do mundo espiritual, que nós trazemos na nossa matriz mental como um modelo e desenvolvemos aqui de forma ainda acanhada. E assim, nós trazemos as grandes contribuições científicas como sendo recursos já desenvolvidos no mundo espiritual, nos laboratórios do invisível, onde aqui na Terra estão desenvolvendo essa parte da ciência, em benefício do homem. Então, os bens terrenos são excepcionalmente importantes para o nosso progresso. Mas o apego são situações internas do espírito,
derivadas do seu egoísmo, derivadas da sua infantilidade espiritual, que não sabe essa frase que está no Evangelho, mas, que eu vou repetir, mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. Quando nós descobrirmos isso e vivermos isso, a nossa bagagem, a nossa valise de mão para o mundo espiritual estará preenchida de tesouros imperecíveis para a nossa caminhada na Terra. Vamos refletir sobre isso. Esse capítulo do Evangelho que nós estamos refletindo, servir a Deus ou a Mamon. Ele foi posto no Evangelho como algo fundamental para dirigir, direcionar a nossa vida como espírito. Evidentemente, há milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, de espíritos que nunca pensaram sobre isso, que nunca ocuparam a sua mente com esse tema. Só que esse tema, ele é fundamental para a humanidade. E chega um dia na nossa vida que nós somos convidados a pensar sobre isso. Porque muitos dos nossos conflitos, muitos dos nossos tormentos, eles estão relacionados a uma vida inteira, a uma existência inteira e a múltiplas existências nos servir a Mamon. Então, uma existência, 2, 3, 10, 1000, nesse servir a Mamon, vai causando um impacto tão negativo sobre nós, que nós vamos perdendo o caminho do equilíbrio. E vamos nos tornando espíritos com inúmeros problemas de ordem mental e psíquica. Daí a importância de refletirmos nisso. O que esse tema tem a ver comigo, com esse momento da minha vida, com o sofrimento que eu estou passando agora. Então, é muito comum entre nós espíritas e aqueles que não são espíritas, nós dizermos assim: eu sei que isso é verdade, eu sei que deve ser assim, mas eu não sinto. Eu sei que a gente deve fazer caridade, eu sei que nós devemos ser bondosos, eu sei que nós devemos ser fraternos, mas eu não sinto isso. E por que que nós não sentimos? Sempre essa mesma pergunta. Por que que nós não sentimos? E é nesse capítulo do Evangelho que Lacordaire vem explicar para nós. Quando ele diz: o vosso amor, entre aspas e 1000 aspas, aos bens terrenos, e nós temos falado já há algumas semanas que bens terrenos não é só dinheiro, não é só carro, casa, móveis, imóveis, não. Bens terrenos é tudo aquilo que o Pai nos confiou para que numa existência nós pudéssemos nos desenvolver, ampliar as nossas potencialidades. Então, o nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves
ao vosso adiantamento moral e espiritual, porque esse apego à posse suprime as vossas faculdades afetivas. Então, nós vamos precisar refletir profundamente nisso. E vamos começar a tocar num ponto aqui que eu acho que muita gente vai parar de ouvir o Evangelho. Verdadeiramente. Nós vamos tocar num ponto aqui que eu acho assim, que os grupos vão diminuir demais. Mas não vai ter jeito. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Chega um ponto da nossa vida que o nosso apego à materialidade é tamanha. E essa materialidade, muitas vezes, é a própria personalidade que nós somos. Porque os nossos pontos de vista, eles são muito contundentes. E às vezes nós preferimos ficar com os nossos pontos de vistas do que a convivência daqueles que não pensam como nós. Mesmo que a gente saiba que esse ponto de vista possa, com o tempo, não ser mais o mesmo, porque a gente vai aprendendo outras coisas. Então, o apego a um ponto de vista, a ponto de nos afastar daqueles que o Pai nos colocou para amarmos, é mamon, é o apego a mamon. E como a Célia colocou, quando chega nessa época que passou recentemente do fim do ano, que as famílias se encontram, sempre há confusão. Todo mundo diz isso. A família se encontrou, até tal hora, ou até aqueles minutos, foi tudo bem. Depois, as coisas começaram a se desencontrar. Porque aí cada um começa a expor o que pensa, o que sente, e aí a gente não concorda, e aí nós começamos a contrapor ideias, e o ambiente que aparentemente estava bom começa a ficar desagradável. E vai chegando um tempo, que nós, aí que é o ponto que eu vou falar, que vai um monte de gente desistir de ouvir. Vai chegando um ponto que as pessoas começam a preferir a convivência com animais. O que é extremamente perigoso. Porque o animal, ele não tem opinião. Ele não se opõe a nós. E a indústria de pet no mundo está aumentando numa velocidade inimaginável, porque as pessoas estão chegando à conclusão cada vez mais que essas raças que estão sendo desenvolvidas, elas são melhores do que os humanos. As raças dos animais. Elas são mais bonitas, elas são mais isso, mais aquilo. E é muito mais fácil conviver com bicho do que com gente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, conforme nós vamos aumentando o número de bichos que a gente vai convivendo, vai revelando quão de dificuldade nós temos de nos relacionar com humanos que contrapõem aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. Então,
é natural a nossa convivência com os animais. Sempre foi assim, sempre será assim. É natural. É absolutamente natural. Mas, atualmente, mais de 20% da humanidade prefere conviver com animais do que com seres humanos. E isso é a falência completa de uma reencarnação. Completa. Quando eu faço essa opção, eu prefiro, como nenhum de nós pode viver isolados, porque a gente enlouquece. Se nós vivermos completamente isolados, nós enlouquecemos, porque os nossos conteúdos, ainda não transformados, são altamente perturbadores. E eles ficam à flor da pele quando a gente não convive com outras pessoas. Então, quando nós decidimos, não, eu vou morar sozinha, mas vou ter 3 cachorros, 4 gatos, não sei quantas tartarugas, não sei quantos periquitos e tal, e acha que isso é suficiente, nós estamos perdendo a existência. Ter um animal em casa, maravilhoso. Aprender a cuidar, ótimo. Começar a cuidar de alguém ou de alguma coisa com um animal é excelente. Porque grande parte da humanidade não sabe cuidar do outro. Então começa com o animal, ótimo. Mas fazer disso um estilo de vida é falência completa da existência. Completa. Mamon, né? É mamon. Então, nós vamos ter que redobrar o nosso cuidado em relação a isso. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de pessoas. Isso é o que nós precisamos. Então, nesse momento da nossa vida, dizer assim, eu tenho um filho, como ele chama? Minhau. Por favor, gente. Por favor, parem com isso enquanto é tempo. Para com isso enquanto é tempo. A maternidade. O que é a maternidade, gente? O que é a paternidade? Não vamos confundir. Não vamos falar de coisas sagradas de forma totalmente destrambelhada. A paternidade divina, a paternidade, o que é? Quando nós recebemos um ser humano para gestar, para cuidar, para educar, para atender às suas necessidades evolutivas. Eu posso amar, essa palavra, eu posso amar um animal. E devemos amar os animais. Mas eles são animais. Eles são animais que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, o nosso carinho, mas eles não são humanos. E na medida que nós humanizamos os animais, nós estamos numa falência como ser humano. Falência como ser humano. Porque nós estamos dizendo, como eu não dou conta
de conviver com um igual a mim, eu vou buscar alguém que é abaixo de mim. Porque aí eu posso ser tudo o que eu quero ser e não serei questionado. Porque bicho não questiona. Então, nós precisamos de afeto uns com os outros. Uns com os outros. Nós precisamos do perdão. O animal não perdoa. O animal não perdoa, porque ele não está nessa fase do desenvolvimento do sentimento. Então, nós ralhamos com o animal, logo ele volta. Ele, entre aspas, esquece, ele nem sabe o que aconteceu, porque a memória não é contínua. Então eu posso ralhar quantas vezes com o animal que ele volta. Agora, se eu fizer isso com o ser humano, ou eu vou ter que pedir perdão, ou eu vou ter que perdoar, eu vou ter que fazer um movimento de alma. Então, esse movimento que nós temos que fazer uns com os outros, ele é muito importante. É muito, muito importante. Nós estamos num momento da nossa vida em que temos que nos posicionar. Há muito sofrimento na Terra. Quantas pessoas dizem assim, não, eu não tenho ninguém, eu vou ter um animal. Ótimo, excelente. Um animal é uma companhia. Isso nos alegra, nos enriquece, tudo certo. Mas vamos nos perguntar o quanto nós nos sentimos, a partir disso, absolutamente confortáveis. Ou seja, para mim, isso basta. Aí é falência total. Total. Nós estamos num momento da humanidade de profundas reflexões. Precisamos uns dos outros. Temos que abrir a nossa porta, a porta na nossa casa para o nosso vizinho, que não é um cachorro, que não é um gato, que não é um passarinho. Abrir a porta. Vizinho, vem cá, vamos conversar. Abrir a porta para os amigos. Abrir a porta para os familiares que a gente nem gosta tanto. Funcionários também. Abrir a porta para os nossos funcionários. Nós temos que nos envolver com gente, com muita gente, que são estímulos ao progresso de nós mesmos. Então, esse movimento que nós precisamos fazer uns com os outros é muito importante. Há espíritos que, por alguma razão, se sentem sozinhos, porque alguém partiu. O que fazer com a tristeza? Nos aproximarmos uns dos outros, iniciarmos um processo de fraternidade, estarmos mais pertos e buscar aqueles que estão em dor profunda, porque só uma dor maior que a nossa pode nos tirar da dor que nos encontramos agora. Então, esse movimento que nós vamos precisar fazer, ele é muito sério. Muito sério. Nós somos espíritos e, como espíritos, precisamos de outros espíritos e, de preferência,
espíritos que sejam diversos de nós, para que nós possamos desenvolver os valores que ainda não possuímos. Então, gente, amigos, vamos refletir muito, muito nisso. Muito. Porque esse movimento que nós temos que fazer de ter um só Senhor, de servir a Deus, não é possível realizar sem o próximo, bem próximo. A nossa relação com o próximo não pode ser comercial. Porque nós temos feito isso conosco. A nossa relação, às vezes, em família é comercial. Oi, tchau. Né? Faz um social. Quantas vezes nós falamos isso? A gente faz um social. Vamos fazer um social? Chama lá fulano, ciclano, beltrano, vamos fazer um socialzinho. Servir a Deus não é no social. Não é. Por isso é que nós estamos tão doentes em humanidade. A relação de um com o outro é relação de intimidade. É aquela relação que nós temos que ter uns com os outros de lapidar o espírito que somos. Esse tempo da relação social, entre aspas, comercial, entre aspas, se nós queremos servir a Deus, passou. Acabou. Seja lá com quem for que eu for me relacionar, não pode ser meras circunstâncias. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de Te buscar, Senhor, para aprender e vivenciar as Tuas leis. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que nós possamos abrir os nossos corações para aprender as lições de vida eterna. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Que nesse momento que sentimos a presença dos Espíritos bondosos que vêm para nos auxiliar, rogamos que eles possam amparar os nossos irmãos que se encontram necessitados por estarem registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesse momento sejamos, Senhor, doadores de ectoplasma, para que a saúde dos nossos irmãos se recupere. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença e pelo Seu amor. Que nesta hora abençoada, o Senhor ampare o nosso país, todos os brasileiros, para que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo as mínimas tarefas que o Senhor nos concedeu. Ampara-nos
e fortalece-nos, hoje e sempre. Que assim seja.